E Deus não erra e nem se engana. Quando surge um profeta dizendo que Deus falou quando Deus não falou, e se a palavra dele não se cumprir, esse profeta é mentiroso. Quando eles falam dizendo que Deus não, aquilo que Deus não falou, nós temos que rejeitá-lo imediatamente. Eu vi um choro de criança, mas o choro de criança só vem depois que eu colocar você sentado numa cadeira diferenciada. A cadeira que eu vou te colocar não é somente o pastorado, porque a autoridade de pastor já coloquei sobre ti, vou eu colocar em outra cadeira. Eu vi um choro de criança, mas o choro de criança só vem depois que eu colocar você sentado numa cadeira diferenciada. A cadeira que eu vou te colocar não é somente o pastorado, porque a autoridade de pastor já coloquei sobre ti, vou eu colocar em outra cadeira. Meus amigos, o que a palavra de Deus diz em questão aos profetas da nossa atualidade é uma veracidade. A Bíblia fala acerca dos falsos profetas que surgiriam nos fins dos tempos. O que nós estamos mais vendo nesses últimos dias são pessoas passando por profeta do Senhor para querer ganhar dinheiro, ganhar fama, ganhar reconhecimento. Nesse vídeo de hoje nós mostraremos para você uma falsa profecia que foi proferida pelo pastor Leonardo Sali, que é o pastor presidente da IPTM. Hoje nós vamos mostrar para vocês o que o pastor Osiel Gomes tem a dizer para esses tipos de profetas da nossa atualidade. Tome muito cuidado, meus amados irmãos, com as profecias que andam sendo entregues dentro das igrejas. Nem tudo que o povo fala é a voz de Deus. Busque Deus em oração, busque discernimento do Espírito Santo para que você venha examinar essas profecias que são consideradas falsas. Fica comigo até o final desse vídeo, pois o pastor Osiel Gomes manda um recado para o pastor Leonardo Sali através da ministração da pura e a verdadeira palavra de Deus. Vamos ao vídeo. Antes de eu passar o microfone para ti, você veio andando de lá para cá, eu vi uma criança agarrada nos teus pés. E quando a criança abraçava os teus pés, disse: eu vou preparar ele para um período novo. E o ciclo que eu vou fazer ele viver, eu vi um choro de criança, mas o choro de criança só vem depois que eu colocar você sentado numa cadeira diferenciada. A cadeira que eu vou te colocar não é somente o pastorado, porque a autoridade de pastor já coloquei sobre ti, vou eu colocar em outra cadeira. Vou fazer um mover tão grande que há medo do teu coração, mas será uma proposta de honra tão grande que tu terás o que ninguém da tua família teve. Vou mexer numa papelada de tão voquebia saio, renara tchomida, que do jeito que tu falou para Deus, Deus vai fazer. Tu falou: Senhor, eu só vou entrar se o partido fazer assim, assim, entrar assim, tem que ser desse jeito, porque se for corromper o meu ministério eu não quero. Deus falou assim para mim: preparei uma cadeira de obreface eremarrassúria e vou fazer um mover muito grande dentro de ti de uma forma poderosa. Meus amigos, essa foi a profecia do pastor Leonardo Sali para o pastor Renan Lopes. E sabemos que o Renan Lopes não foi eleito, ou seja, a profecia foi falsa. Confira nessa imagem e logo após vem o pastor Osiel Gomes falando dos falsos profetas. Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba o falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Tem irmão que diz assim: ah, mas o irmão é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é porque ele errou na profecia. Paulo diz que Deus não se deixa enganar, Deus não mente, Números 19, 23, e Deus não erra e nem se engana. Quando surge um profeta dizendo que Deus falou quando Deus não falou, e se a palavra dele não se cumprir, esse profeta é mentiroso. Quando eles falam dizendo que Deus não, aquilo que Deus não falou, nós temos que rejeitá-lo imediatamente. Nós não estamos falando da pessoa do profeta, nós estamos falando da mentira do profeta. Nós não queremos saber da vida particular dele, nós queremos saber da pessoa que profetizou em nome do Senhor. Falar em nome de Deus é sério, porque quando não se cumpre aquilo que é falado em nome de Deus, a sociedade vai perdendo credibilidade no nome do... É por isso que a Bíblia diz: não tomareis o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque, pastor, quanto mais você fala de Deus com mentiras, mais as pessoas vão
desacreditar naquilo que é sagrado, naquilo que é santo, naquilo que é divino. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nunca brinque com palavras de profecias. Nunca brinque com as coisas de Deus. Porque isso vai gerar em outras pessoas incredulidade, porque você não está falando da parte do Senhor. Agora vamos para Ezequiel 13, 1-3. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Isso. Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizam, e diz aos que só profetizam de seu coração. Pronto, para aí. Eles só profetizam o quê? Seu coração. Seu coração. Deixa eu explicar o que é profecia do coração. Eu falei isso aqui uma vez pregando e quero hoje reforçar. É que quem vive no meio evangélico, quem vive em oração, quem vive no meio desses movimentos de roda de fogo, quem vive no meio desses movimentos de monte, quem vive no meio desses movimentos de porta de cozinha de oração, às vezes é levado pela emoção do coração, não é Deus falando. É a emoção do coração. Os irmãos sabem que às vezes a gente está aqui no culto orando e de repente a gente sente, eu quero falar isso bem aqui para o irmão. Mas é apenas uma emoção nossa. Deus não precisa de um ambiente espiritual para ele falar. Ele não precisa que eu crie um ambiente para que ele se manifeste. E tem pessoas que quando entram no êxtase espiritual, há muitos que são levados a falar em profecias do coração. Tem irmão que ele vê que o irmão está namorando com a irmã, e pelo perfil que ele analisa, boa família, ele tem um bom emprego, ele chega para a irmã e diz: minha serva, é para você casar com fulano de tal. Essa profecia, ele imagina ela porque está tudo dando certinho. O irmão que está ganhando dinheiro, trabalhando, aí o irmão chega: irmão, daqui um dia você vai ser um grande empresário, o Senhor está me dizendo. Ora, já está no rumo certo, que a gente já está vendo ele ganhar dinheiro. É fácil profetizar quando você cria um ambiente do seu coração. Eu vou dar um exemplo. 2 Samuel capítulo 7. Eu vou mostrar o que é uma profecia do coração. Na prática, para vocês observarem. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e dize a meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? O Natã, ele viu o grande projeto do rei Davi. E na hora que Davi falou, ele disse: olha, é o seguinte, Deus é contigo, faz tudo o que o teu coração está pensando. Deus disse: não, vá lá e diga para ele que ele não vai construir casa para mim. Então perceba que é muito fácil a gente se levar pela emoção, num culto, pelo hino, pelo movimento que a gente está se abraçando na igreja, um tocando no outro. É fácil a gente profetizar. Só que é uma profecia que vem do coração, é uma profecia da animação que a gente está vivendo. É uma profecia que você, a circunstância, aquele momento está criando. E assim aconteceu com Natã, era homem de Deus. Deus disse: vai lá que eu não mandei tu dizer que ele vai construir. Volta, diz para ele. Então pronto, você está vendo aí. Então não é uma questão minha. Não é uma questão minha. É uma questão de Deus. Vocês sabem qual é o problema nosso? É que quando alguém pega esse microfone aqui na igreja ou numa festa, naquela animação, aí ele diz assim: eis que Deus está dizendo. Aí a gente já começa: meu Deus, aleluia, glória a Deus, Deus Pai. Não, não dê glória não, irmão. Não dê glória não e nem aleluia. Fique em silêncio, escute o que Deus está falando. Se é Deus, vai se cumprir. A profecia não é verdadeira quando se fala, ela é verdadeira quando ela se cumpre. Mas o problema é que nós somos eufóricos demais. Na hora que o irmão pega o microfone: eis que vai vir aí, Deus está me dizendo. Daí os irmãos ficam tremendo a perna, já botam no WhatsApp, espera se cumprir, deixa terminar, passar o processo. E eu vou dizer uma coisa: eu estive analisando e ouvindo todas as profecias que falaram aí. Tem gente que diz: fulano profetizou pandemia. Ninguém profetizou pandemia. Ninguém.
Ninguém no Brasil profetizou pandemia. O que se inventa é o seguinte: vai vir uma crise aí no Brasil. Crise, todas as épocas vão ter crise. Quando Deus fala, Ele diz de onde veio, Ele diz quem começa e Ele também mostra a solução. Porque a profecia, ela não vem para assustar. Ou ela vem para corrigir você, ou ela vem para te ajudar, consolar, edificar e confortar. Esse é o propósito. Não é isso? Agora, só para me amedrontar, é por isso que eu disse um dia desse aí. O pessoal fica dizendo, até os crentes, eu vejo aí no WhatsApp. Aí um diz, fulano profetizou, mas nunca mostraram a cura, nem mostra quem criou. Até os crentes ficam dizendo, fulano foi quem criou o vírus. Deus, quando Ele fala para alguém, Ele revela tudo porque há um propósito de Deus na profecia. Tá bom, por que crente não entende isso? Aí as pessoas pensam que às vezes nós temos negatividade com a profecia, que às vezes nós rejeitamos a profecia. Não, senhores, porque quando você lê Deuteronômio, a Bíblia fala claramente, parece que é o 13, coloca bem aí. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los. Olha isso. Não ouvirás as palavras daquele profeta. Para aí. Que é o seguinte hoje. Tem irmão, hoje a maioria dessas igrejas dissidentes de movimento vem por causa de profeta. Às vezes Deus usou em uma profecia esse profeta, que ele fez um sinal, revelou algo, disse algo, aí amanhã ele se arroga na posição de achar que ele tem um dom que ninguém tem, e que ele revela e que ele vê. Ele não quer mais obedecer pastor, ele não quer participar de culto, ele não quer ler Bíblia, ele só quer ser profeta. Aí ele se levanta no meio dos irmãos e diz, meus irmãos, eu estou saindo aqui desta igreja porque Deus me deu uma visão e uma revelação. Aí por causa daquele sinal lá atrás, ele vai atrás do profeta. Mas nós não somos crentes por sinais, porque até sinais o diabo crê que Jesus Cristo faz. Nós somos crentes, é para viver em obediência e temor à palavra de Deus e em santidade. Irmão, um dia desse eu estava num local e eu ouvi uma irmã dizer, irmã, você viu falar do fulano de tal? Aí ela disse, elas conversando, eu lá sentado e eu ouvindo, em um estado aí, não vou dizer o nome. E aí, eu sentado assim no local e eu ouvindo as duas conversar. Irmã, ele é um homem de Deus, você viu, ele profetizou para a irmã fulana de tal, mas tu soube, irmã, ele disse que ele adulterou com a irmã fulana de tal. Adulterou, mas isso aí Deus perdoa. Olha que nível nós estamos. Para ela, o mais interessante não era o adulterar. Para ela, o mais interessante era o quê? Era a profecia. E aí o profeta está dizendo, quando se levantar um profeta, ele pode ter feito sinal. Mas se ele tentar iludir vocês... Leia, pastor, olha o que Deus diz. Não ouvirás as palavras daquele profeta. Não escute ele. Ou sonhador de sonhos. E nem o sonhador de sonhos. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais... Só quem ama que é o Senhor, só quem ama. Irmão, vou dizer uma coisa para vocês. Eu nasci no evangelho. Eu já vi profecia, já vi profetada, já vi sinais. Eu já vi tanta coisa na igreja. Agora nada disso me abala. Porque eu não sou crente em Jesus para ele fazer milagre, eu creio nele. Eu sou crente é porque eu leio a Bíblia e sei que Jesus morreu na cruz para perdoar os meus pecados e me dar a vida eterna. Se tiver sinais, amém. Mas se não tiver, eu sigo minha caminhada. Vocês sabiam que teve muitas profecias que Daniel não entendeu nada delas? Teve profecias que Daniel, revelações de Deus, que Daniel caiu no chão e disse, mas Senhor, ele disse, sela o livro, não é para o teu tempo ainda, e tu segue a tua viagem, o teu itinerário, vai até o fim, aleluia. Sabe o que Deus está dizendo para nós nesse momento de crise? Segue, vai tua viagem, vamos viver com o que já foi revelado, irmãos. Vamos viver com o que está na Bíblia. Agora não fique atrás de profetada. Tem um profeta verdadeiro, um profeta mentiroso. O profeta verdadeiro, ele só fala quando Deus manda. Ele só diz quando Deus manda. Ele não tenta adivinhar. Ele não tenta driblar ninguém. Ele não tenta enganar ninguém. Ele não tenta tapear. Ele só fala quando Deus manda. Acabou-se a conversa. Às vezes vai orar pela irmã ou por um irmão que está bem doente. Eu já senti isso. Não sei se os senhores já sentiram. A vontade da gente é de dizer assim, minha irmã, Deus está me dizendo que você não vai morrer. Não é assim? Mas não diga não. Só se Deus te autorizar. Porque amanhã, se ela não viver, aí tu está frito.
Nunca mais essa irmã vai acreditar na tua palavra. É por isso que quando chego lá, diz, pastor, ore por mim, pastor. Eu disse, eu vou orar, irmã. O Deus do céu pode fazer a senhora viver. Ele é quem tem poder. Aí pronto, tu não se complica. Tu não se complica. Irmão, o que eu já vi de profecia, o que eu já vi é assim, tanta coisa. Um dia eu estava num lugar, aí eu, meu pai, minha esposa estava. Aí pronto, aí tinha uma irmã, ô pastor, esse homem é um homem de Deus e tal. Aí pronto, aí o irmão foi orar. Deus, papai, meu Deus, meu Deus. Aí ele virou, o senhor toma remédio? Olha, olha. Aí o pai, toma. É o tarja preta, né? Rapaz, olha, irmão, ele está pegando. Você toma remédio? Olha a ideia. E quem é uma pessoa de 70 anos, irmão, que não toma remédio? Meu Deus do céu, mas tem crente besta. Aí o pai, rapaz, tu viu ali? Eu disse, até eu faço isso. Olha a sua idade aí. O senhor anda com uma bolsa, uma sacola de remédio. Precisa ninguém revelar não, senhor. Mas, irmão, todo mundo cai. Porque a espiritualidade é de aparência. Ele é o quê? É o quê que Jesus disse? Lobo. Ele não mostra que é falso. Ele tem uma piedade falsa, mas que todos pensam que ele é homem de Deus. Porque ele nunca faz como eu faço. Eu digo assim, meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Ele nunca faz isso. Meus irmãos, vamos orar. Não, na hora que diz, vamos orar, Nélio. Aí o Nélio começa, Pai Celestial, abençoa teu povo, dá vitória, leva em paz. Ele não ora assim, não. Ele nunca ora. Vamos orar com o irmão aqui. Aí o irmão já fica, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí pronto, irmão, isso não é nadinha. Quero dizer para vocês, é só bobagem. Deus não precisa dessa cena porque você não é ator. Você é homem de Deus, é mulher de Deus. E você fala a verdade quando Deus manda você falar. Jesus disse que eles são o quê? Se vestem como o quê? Peles. Coloca aí 2 Coríntios. 2 Coríntios, me parece que é 11, 14. Vê aí se é. E não é maravilha. Olha aí. Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Tu se engana porque tu quiser. Primeiro examine um homem. Se chegar um profeta na tua casa e ele disser que é profeta, ô profeta, você é profeta? É. Dê uma enxada para ele. Bota ele para trabalhar. Não bota ele em rede para deitar e comer não, minha irmã. A primeira coisa que tu vai ver se ele é homem de Deus é que ele trabalha. Porque Paulo diz que quem não trabalha é bom que não coma. Se ele é profeta, irmã, eu quero passar um dia aqui na sua casa. Ô profeta, vai ser uma bênção de Deus. Você vai servir aqui na igreja, né? Mas aqui em casa também tem esse mato aqui para capinar. Me ajude, profeta. Aí tu vai saber, se ele ficar, trabalhar com sinceridade, aí pronto, sem inventar nada, aí você vai ver que ele é homem de Deus. É assim que a gente prova profeta. Irmão, profeta de Deus não anda para cima e para baixo, não. Tem o que fazer. Então ouçam bem, Jesus diz que eles são lobos que se disfarçam como ovelhas, mas são ferozes. Olha, se vocês analisarem aqui, ferozes. E vocês sabem o que quer dizer ferozes? Eles são como aves de rapinas. Mas vocês sabiam que esses devoradores, eles são extorquiadores. Eles usam a profecia, as profetadas, para extorquir a igreja. É uma pelinha, é de ovelha. Aí eu amo essa igreja, eu amo adorar Jesus, eu amo a Deus. Irmã, enquanto é para a senhora cantar aqui na igreja, bote aí 50 mil na minha conta. Além de falso, eles fazem o que com a igreja? Estão extorquindo ela. O homem que não tem temor de Deus, ele quer viver como se a igreja fosse um palácio de riqueza. Se a igreja chegasse aqui para mim e dissesse, pastor Ziel, nós queremos lhe dar 30 salários, eu não quero. Queremos lhe dar 40 salários, eu não quero. O que a igreja me dá já é útil, eu só quero isso. Porque eu não fui chamado para ser rico no ministério. Eu fui chamado para ser profeta de Deus, pregar a palavra e viver em amor com a igreja. Mas eu não quero extorquir a igreja. E homem de Deus e mulher de Deus não tem esse sentimento. Agora, quando você vê uma pessoa dessa forma, dessa natureza, pode ser cantor, pode ser pregador, mas se ele só pensa em money, só pensa em altos valores, quer acabar com as ovelhinhas. Mas eu quero dar 3 coisinhas para vocês conhecerem um falso profeta. Tem um remédio, pastor? Tem. São 3 coisinhas. Diga comigo, ensino, conduta e fala. O profeta verdadeiro, ele sempre prioriza a Bíblia. O profeta falso, ele só prioriza só a palavra verbal. Ele não prioriza a palavra escrita. E a outra coisa é conduta. Veja se ele não é um raparguês. Veja se ele não é um extorquiador, uma ave de rapina, que só quer tirar dos irmãos. Em último lugar,
pois somente os frutos provam o que eles... Como é que você vê o profeta verdadeiro? É pelo que ele produz, irmão. Não é pelo que ele fala, não é pelo que ele profetiza, escreve ou prega. É pelo fruto dele. É o comportamento dele, é a vida dele. Eita coisa boa, meus irmãos. Profeta verdadeiro, ele dá fruto. Ele dá fruto. E fruto dele é bom.